Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi o último a votar naquele julgamento para manter a prisão de Daniel Vorcaro. Cumprindo as expectativas que já estavam se desenhando nos bastidores, ele fez um voto cheio de recados ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas não foram só recados, ele também questionou diretamente o voto do relator do caso Master, o ministro André Mendonça. Gilmar Mendes, que lá atrás foi um duro crítico da Lava Jato, chegou a fazer inclusive um paralelo com a condução do caso Master agora e aquela operação. Matheus Teixeira é quem analisa esse assunto para a gente. O ministro Gilmar Mendes deu o 4º voto pela manutenção da prisão de Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro, dono do Banco Master, mas a decisão dele, apesar de seguir o relator André Mendonça, assim como Cássio Nunes Marques e Luiz Fux fizeram, completando uma unanimidade, divergiu em diversos pontos sobre a fundamentação dessa prisão e o ministro também deixa claro, em 4 momentos, que essa decisão vale apenas por hora, ou seja, que ela é momentânea e que muito em breve pode ser mudada, uma vez que ele entende que não está totalmente presente os requisitos da contemporaneidade que é necessário para a determinação de uma prisão preventiva. O ministro considera que toda a fundamentação do ministro André Mendonça apenas em 2 pontos que fica claro que, de fato, pode haver um risco à instrução do processo penal com a liberdade, eventual liberdade de Daniel Vorcaro. Ele cita a questão dos influenciadores que teriam sido contratados por Daniel Vorcaro para descredibilizar o Banco Central, que determinou a liquidação extrajudicial do Banco Central, e também o alto volume de dinheiro presente na conta do pai de Daniel Vorcaro, que mostra que ele, em liberdade, poderia eventualmente atuar para ocultar esses bens. Mas todo o resto da fundamentação, o ministro diz que discorda de André Mendonça, deixando muito claro, inclusive, um paralelo entre a decisão do magistrado, colega dele no Supremo Tribunal Federal, e a Operação Lava Jato, que, como a gente sabe, teve Gilmar Mendes como um dos principais ministros que capitaneou o fim da operação e que tinha severas críticas aos métodos da Lava Jato. O ministro, portanto, afirma que em alguns momentos André Mendonça recorre inclusive a clichês e conceitos porosos e muito elásticos do direito, como fazia a Operação Lava Jato. Apesar disso, ele viu que em 2 pontos específicos havia sim a presença do risco à investigação e por isso ele vota por manter também a prisão de Daniel Vorcaro. O voto do ministro não tinha o poder de mudar o resultado da decisão, uma vez que dos 4 ministros, 3 já haviam votado pela manutenção da prisão. Mas o voto é sim muito importante do ponto de vista jurídico e dá algumas pistas de como devem ser os embates que o Supremo Tribunal Federal vai viver daqui para frente em relação a este caso. O ministro é da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, assim como André Mendonça. Sempre que houver uma decisão mais ampla e mais delicada sobre o tema, o relator André Mendonça pode submeter à 2ª turma. E ali na 2ª turma nós temos Gilmar Mendes e, eventualmente, ele tendo o apoio de mais um ministro, muito provavelmente Cássio Nunes Marques, que tem um perfil mais garantista, assim como Gilmar Mendes, já seria o suficiente para reverter uma decisão de André Mendonça, uma vez que o ministro Dias Toffoli se julgou suspeito, portanto não participa do julgamento. Em casos penais, um 2-2 já é suficiente para beneficiar o réu. Portanto, esses indicativos que ele dá na decisão são relevantes, uma decisão extensa em que o ministro faz duras críticas ao relator André Mendonça, apesar de votar pela manutenção da prisão.